Saudações, meus colegas simpatizantes do agronegócio. Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do Resenha Rural, podcast e canal de comunicação da Rural Service. Nós ficamos alguns meses parados, sem gravação, estamos de casa nova, estamos no estúdio da ID Agência, em Rolândia, Paraná, hoje dia 4 de abril de 2024. Estamos, como sempre, na presença de João Paulo Schalf, engenheiro agrônomo, sócio proprietário da Rural Service. Este que vos fala, Lucas Schalf, também engenheiro agrônomo. E o nosso ilustre convidado hoje, que vem do município irmão da cidade de Rolândia, no que diz respeito ao advento do plantio direto da cidade de Ponta Grossa. Gilmar? Isso. Pode se apresentar rapidinho, se quiser. Então, eu sou o José Gilmar Carvalho de Oliveira, né? O pessoal me conhece como Gilmar da Safra Sul. A nossa empresa tem ISO 9000 em segurança alimentar. A gente trabalha já com segregação de trigo desde sempre, né? A Safra Sul nasceu no advento do término do decreto, né? Quando o trigo passou a ser comercializado diretamente, não mais pelo governo. Então, nasceu em 94 a Safra Sul. Desde lá, a gente vem tentando segregar trigos e trabalhar com trigos especiais direcionado para as indústrias aí. Perfeito. E Gilmar já deu o adendo aqui do nosso tema de hoje. Vamos falar sobre trigo, com foco em mercado e todos os agentes que envolvem essa cultura tão rica, que é histórica no mundo, né? A panificação e tudo necessário. E eu acho que para começar, acho que tanto o João Paulo quanto o Gilmar podem introduzir o tema de trigo, situação atual. Fiquem à vontade. Eu vou fazer uma pergunta, Gilmar. O trigo é o cereal mais consumido do mundo? Pelo ser humano, sim. O milho é mais produzido, mas o trigo será mais consumido pelo ser humano. Não tem uma refeição que você não tenha trigo na mesa. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Todos os países do mundo. Não tem país que tenha restrição de consumo de trigo, desde Jesus Cristo lá até hoje, né? E na América do Sul, a gente vem, assim, ao longo, vamos falar em 20 anos, vamos falar de 94, que você pôs essa data, né? Que foi do decreto para frente. Como é que foi essa movimentação do trigo na América do Sul? Países produtores que avançaram, que recuaram. Como é que é essa dança do trigo no plantio e produção na América do Sul? Veja bem, a queda do decreto, né, quando quebraram o decreto, libertou o comerciante de trigo e o produtor de trigo, foi como libertar os escravos, né? Então o cara estava ruim porque ele estava trabalhando lá, escravizado, tinha a comida dele, a roupa lavada, e ele trabalhava e não tinha recurso. Libertaram os escravos, ele não tinha para quem trabalhar, o patrão não tinha quem contratar para trabalhar, e ficou aquela coisa, imagino que bem difícil de ser resolvida. O trigo não foi diferente, né? Então a pessoa tinha o quê? Ele tinha uma cota de trigo para comprar. Então se eu conseguia uma cota e fazia supostamente um moinho em Corumbá, no Mato Grosso, embora não tivesse ninguém para comprar farinha lá, eu tinha uma cota para Corumbá. Então eu comprava essa cota e tinha direito de ir na Conab, né, na Cibrazen na época, né, e carregar esse trigo e levar para mim fazer moagem. A padaria tinha que comprar aquele trigo que tinha, aquela farinha que tinha e se virar com ela. Fazer o que ela pudesse, sei lá, pão, biscoito, o que ela pudesse fazer, era aquele trigo que tinha, era o trigo do governo. Se o país não produzia o suficiente, o governo importava e fazia a comercialização dessas cotas. E não havia política de qualidade, não havia nada disso? Nada. Era tudo trigo? Tudo trigo. Então, quando quebrou o decreto, começou, aí, junto com o governo anterior, já tinha começado os produtos importados a aparecerem aí, né? Biscoitos, macarrão, né? Importados. Então, o consumidor já vinha com uma certa exigência, né? Já vinha começando a conhecer coisas boas. E aí, quando o trigo começou, nos anos 90, começaram as empresas particulares. A primeira empresa particular que começou com pesquisa de trigo foi a OR, que hoje é conhecida a Biotrigo, agora a GDM, né? Que foi novamente negociada, né? Então, começou com a OR, né? Eu fui um dos primeiros que trabalhou com o R1. Era um trigo segregado, né? Foi o primeiro trigo produzido pela OR, né? E eu posso dizer assim que o Brasil, desde que eu trabalho com trigo, foi o país que mais evoluiu. Hoje, eu acredito que das 10 variedades que a Argentina produz, que é um grande produtor de trigo também, né? A Argentina produz aí próximo de 20 milhões de toneladas, né? Nós produzimos na casa de 10 milhões.
Acredito que os 6 primeiros materiais da Argentina são brasileiros, são de origem da Biotrigo, né? Então, o Brasil evoluiu demais no trigo. O Brasil viabilizou trigo no Cerrado, nós temos trigos hoje na Bahia, Tocantins, né? Trigo em Goiás, trigo em Minas Gerais. Minas Gerais é autossuficiente com o trigo dos produtores de lá, os moinhos trabalham só com o trigo de lá praticamente. Minas passou ano passado a ser exportador de trigo já, muitos moinhos de São Paulo se abastecem lá em Minas também. Então, quer dizer, assim, o país evoluiu demais, né? Nós temos uma produção lá de 3, 4 milhões de toneladas para perto de 10 agora, com consumo de 12. Então, a gente já é autossuficiente no trigo. Por que é autossuficiente no trigo? Porque nós temos que exportar o trigo do sul e comprar trigo para Fortaleza, para Manaus, para Belém, onde tem os moinhos que inviabiliza a logística nacional. Então, nós temos que trazer trigo de fora, lá é mais barato o frete trazer de outros países e a gente vender o trigo do sul para fora, né? Então, o Brasil evoluiu demais nessa questão do trigo aí. Qualidade nem se fala, né? Nossa qualidade hoje é excepcional. Os nossos trigos segregados, assim, não dá para comparar com trigo de lugar nenhum, né? Com os melhores do mundo. Com os melhores trigos do Essa mundo. era uma pergunta que eu ia fazer, porque tem uma falácia de que o trigo brasileiro tem a qualidade inferior às outras, por isso que é importado, né? Por isso que se importa trigo. E disso não existe, então, Gilmar? Veja bem, por um longo período existiu na seguinte condição. Por que se falava que era melhor? Porque quando você comprava um navio de trigo da Argentina de 30, 40, 50 mil toneladas, ele vinha homogêneo. Se ele fosse um trigo intermediário ou top, ou, né, o trigo que fosse, ele era tudo igual. Então você regulava o moinho para moer ele com aquele trigo, sempre era aquele padrão. Você tirava aquele padrão de farinha. Quando era um trigo nacional, existiam vários lotes de trigo, então os lotes eram menores, né? 1.000 toneladas de um, 2.000 de outro e tal, e acaba ficando misturado nos silos. Você tinha que estar ajustando o moinho conforme o trigo que entrava, porque até os laboratórios eram mais deficitários, era mais simples, isso há um tempo atrás, né? Hoje não acontece mais isso. Hoje você tem, esse moinho que você tem em Rolândia aqui, o moinho da Selmi, por exemplo, citando como exemplo, eles têm um scanner. Se você fala que está entregando o trigo Audaz para eles botam esse trigo no scanner e ele já diz na hora quantos % é de Audaz. Faz um DNA Se for instantâneo. Mistura, aparece na hora. Instantâneo, entendeu? Você não tem mais essa deficiência hoje no moinho. Então, quando você tem um trigo Audaz e você sabe que o clima correu bem, por exemplo, você já sabe que farinha vai dar nele, que você tem uma média desse material, né? Então, a facilidade que a indústria tem hoje para trabalhar com trigo nacional é fantástica, porque você calibra aquele scanner com todos os materiais que você conhece, você botou o material lá, ele vai te dizer qual é o material que você está recebendo do produtor, ou quantos % é de cada material, se tiver mais de um na mesma carga. Então, isso facilita a segregação no moinho, facilita a identificação, facilita a produção da farinha, para que destino você usa aquela farinha. Então, isso é um facilitador para as indústrias hoje. Pelo que eu percebi que você falou, na verdade, o grande agente, vamos dizer assim, regulador, o viés da balança, o exigente, é a indústria, né? Porque diferente de outras culturas que são produzidas, assim, pelo menos cereais, grãos, em larga escala, o trigo é uma das únicas que vai principalmente para alimentação humana, né, Gilmar? Que grande parte é para panificação. Então, tipo assim, a indústria, depois que caiu desse decreto, a própria indústria deve ter exigido um determinado padrão de qualidade, né? Porque começou a concorrer com produtos de fora, biscoito, bolacha. Nesse sentido, tem assim diversos componentes de qualidade do trigo que são necessários. Por exemplo, a gente, quando vai entregar um silo no armazém, o principal que se diz é o pH, né, que é o peso hectolítrico, como se fosse a densidade do trigo, né? Que você fala de outros componentes, Gilmar, que você acha que são importantes, que a indústria tem dado mais prioridade, tem tido mais interesse, algum, de repente, que tem tido mais dificuldade de obter esse componente ideal? Veja, não existe trigo ruim, né? É que eu falo sempre falei isso na minha vida. Existe trigo mal vendido. Por isso que a Safrasul se especializou em vender trigos. Porque se você está vendendo um trigo para panificação, para um moinho que trabalha com farinha para biscoito, ele vai dizer que teu trigo não presta, né? Porque ele vai ter características que não atendem ele. Ele vai dizer assim, olha, esse trigo eu não quero, esse trigo não me serve. O que seria a diferença para a panificação? Um trigo forte e um trigo mais fraco para biscoito. Fraco na questão de Peporelli, de W, né? Um trigo mais sensível, né? Se você vai vender um trigo para massa, para macarrão, e um trigo para panificação, é diferente o trigo também. Então, você pode até usar, mas você não extrai do grão a quantidade de trigo para pão de um trigo de massa, a extração dele fica muito baixa
uma farinha, primeira farinha, lá uma farinha F1, por exemplo, Uhum. para pão, se você for tirar de um trigo que é para massa, porque ele vai dar menos volume, e a recíproca verdadeira para um trigo para pão, você tentar fazer macarrão com ele. Porque o do pão para o macarrão, principalmente, é a cor dele. Ninguém compra um macarrão se não for amarelinho hoje. Você vai, a primeira coisa que você olha lá, a embalagem tem que ser transparente e o trigo e o macarrão tem que ser amarelinho, né? E o trigo para pão, via de regra, o trigo mais forte é mais escuro. Não é uma realidade, mas existem materiais que são claros e são fortes. Mas a grande maioria, né? Principalmente na geração dos Codetecs, quem plantou aqui na região plantou muito Codetec, o Codetec era mais escuro, né? O trigo para panificação, do que o trigo para massa. Então, via de regra, essas diferenças são importantíssimas. Agora, são 40 e tantas análises que você faz num grão para você saber para que ele serve. Então, assim, por isso que eu falo que é mal vendido. Assim, se você direcionar mal a tua venda, né? Ele realmente é complicado. Quer dizer que não presta teu trigo. E se a pessoa não for um entendedor, não tiver alguma pessoa habilidosa para trabalhar com isso, não vai saber direcionar. Qualquer pessoa que trabalha com trigo diariamente, ele vai olhar uma análise e dizer assim, esse aqui não posso oferecer para o moinho X ou para o moinho Y, tem que oferecer para o B, para o C, porque é o que eles vão querer. E isso também tem uma valorização, né? Existem materiais que têm prêmio, porque o trigo para massa, por exemplo, é um trigo nobre. Né? O trigo mais nobre que tem é o trigo para massa, porque ele tem que ter cor, tem que ter uma certa estabilidade, tem que ter uma densidade de grão, né? Uma extração alta. Então tem uma série de componentes, né? E as empresas identificam esses materiais e premiam ele na recepção. Quando o produtor planta, por isso que as empresas de massa têm scanner para saber se realmente é aquela variedade, porque ele vai dar uma diferença muito grande. E é muito legal de você ver assim, depois até não sei se você pode colocar para as pessoas olharem aí, a gente tem diferença de cor nítida assim no pacote e no supermercado. Eu tirei fotos até para ver, porque o nosso trabalho aqui no norte do Paraná está fazendo 1 ano agora, então a gente já tem filho já no supermercado, né? Ah, que legal. Então a gente está olhando isso, né? A gente tem também exemplo de pães feito por moinho que a gente atende aqui com trigo pão, com pestana aberta, com crocância pura, trigo com trigo nacional. Então, para mostrar que é possível fazer esses produtos com trigo nacional, sabe? Tem uma empresa de biscoito que é nosso cliente há mais de 15 anos, que a gente já identifica trigos, eles não têm moinho, mas eles fazem moagem terceirizada, né? E que a gente atende para atender o biscoito deles. E o biscoito deles é excelente, assim, só cresceu a empresa, por quê? Porque o consumidor não adianta, ele vai, se o produto é bom, ele vai comprar. Não tem assim... Ele não vai comprar porque é mais barato, porque, né, vai comprar porque é mais bonito, pagar mais caro, não. Ele vai comprar porque ele gosta. Se ele gostar, ele vai comprar. E essa é uma visão interessante que o produtor ainda precisa se aprimorar um pouco mais, né? Essa cultura da qualidade, ela vem, acho que, do café, né? O café que começou com bebida, né? Foi a primeira indústria de alimentos que que premiou a qualidade, né? O café, aí trigo, nos cereais, acho que só trigo, né? Porque soja é tudo soja. Né? Ninguém paga soja por proteína. Já se fala em pagar por proteína. Pois já existe essa conversa. O milho é tipo, mas aí tem mais a ver com ardido, com não sei o quê, né? Muito difícil. Mas assim, o que é um componente de qualidade de milho, né? Para dizer, não, eu vou pagar mais teu milho porque ele tem mais isso, né? O soja tá claríssimo, né? Soja é proteína, né? E o trigo é essa segregação de componentes de qualidade. Eu acho isso fantástico, porque quando o produtor entende isso, ele trabalha a favor disso, né? E busca o prêmio. Exatamente. Né? Então, produzir bem e com qualidade. Uma vez eu participei de um encontro, era até de banana, interessante, e a última palestra foi de mercado, né? E aí o produtor falou assim, você está falando aqui de mercado e tal, só que aí ele falou assim, produzir é fácil, vender é difícil. O produtor falou, né? Aí o palestrante falou assim, é aí que o senhor se engana. Ele falou, produzir com qualidade é difícil, vender é fácil. Né? Então ele inverteu né? E eu acho que isso agora voltando para a cultura do trigo, também tem toda a verdade, não é? Toda a verdade. Produzir exatamente. com qualidade não é fácil. Né? Depois vender é fácil. Quando você vai assim, eu não sou agrônomo, né? Eu sou economista, tenho várias especializações na parte do agro aí, né? Dei até aula para o curso de agronomia, mas enfim, eu não sou agrônomo. E quando você vai no agricultor, principalmente nesses grandes que vocês têm aqui, vizinho de vocês aí, e você vai falar para ele de nitrogênio, quando os materiais de trigo não eram tão fortes, que você tinha que fazer uma aplicação
extra de nitrogênio líquido na espiga, para você ter um trigo para pão e tal. Era estranho o economista falando isso, né? Então o cara fazia e tal, mas ficava, né? Quando ele colhia o trigo, ele viu o resultado, aí ele, pô, por que nunca me falaram isso, né? Você entendeu? Assim, então, quando você fala para o agricultor, se for fazer uma lavoura de trigo, ou de cereal de inverno em geral, assim, mais ou menos, não faça, né? Faça menos, mas bem feito. Isso, Por quê? Porque você vai ter um valor melhor, você não vai ter problema de comercialização. Exatamente. Vocês aqui não tem, né? Porque aqui tem mais moinho do que trigo, né? Então, mas assim... Tá gostando da região. Né? Aqui é diferente a coisa, Que né? bom, coisa boa. Mas é bom que você tenha, né? Qualidade, que aí você não tem problema para vender, né? Você falou do milho, né? Só abrindo uma brechinha aqui. Como a Safra Sul tem essa identidade de trabalhar com produto diferenciado, nós tivemos uma proposta da Monsanto ou da Cargill, não vou lembrar agora, era um material da Cargill americano, que era o MAV, o máximo valor de óleo. Ele tinha 7% de óleo no grão do milho. Do milho. E nós fizemos um programa disso para algumas empresas. Então, em vez da empresa colocar o milho e o óleo de soja para componente da ração, esse milho já levava um tanto de óleo. Então, a gente premiava o produtor, era um híbrido que produzia relativamente bem e tal, né? E a empresa, na época que contratou nós, acreditou que se demorasse caminhar e tal, né? E a gente, de rápido, assim, na terceira safra, já não tinha mais semente, não tinha nova variedade, né? As empresas abraçaram o negócio disso, porque era muito mais fácil trabalhar. O produtor acreditou, a empresa acreditou. Aí o que aconteceu? Aí acabou o programa, porque acabou a genética do negócio. Ficou num material só, não teve continuidade disso. E a empresa de sementes foi comercializada entre essas fusões que teve aí. Acabou se fundindo com uma grandona e aí o programa parou, né? Nós também cuidamos daquele programa do ADES, aquele suco de soja que a Unilever fazia. Chegamos a fazer 100% da soja. Até tínhamos um produtor daqui do norte que produzia, nós produzíamos no sul do Paraná, no norte do Paraná, em São Paulo e no sul de Minas. Quando começamos o programa, era em Santa Catarina a produção e o ADES era feito em Pouso Alegre, em Minas. Quando a gente entregou o programa, toda a soja era produzida em Minas. Nós fomos adaptando as variedades e ajeitando e tal. A produção era toda em Minas, então não tinha mais problema de tributação, não tinha essas coisas. O suco ADES, a gente começou a produzir 1 milhão de litros por mês, né, para vender. Quando a gente entregou o programa, era 1 milhão de litros por dia, né, que era produzido. Então, era muito grande assim. Aí a Unilever também, você sabe, acabou tendo um problema lá e tal, acabou sendo comercializada, né? Esse produto, não sei se tem no mercado hoje mais, mas a gente trabalhou nesse programa também de segregação dessa soja. E agora, já de uns anos para cá, já 15 anos para cá, 20 anos para cá, a gente vem bem dentro das indústrias de massa, na questão do trigo. Né? Vem assim, estudando bastante essa questão de massas e tal. E daí, claro, você acaba trazendo junto com os materiais que não servem, você vai procurar onde é que serve, né? Mas a gente está bem dentro da indústria de massa, então a gente tem trabalhado bem nessa parte de segregação de trigo para massa. E segrega no campo, não tem... Esse mercado das massas é interessante, né? Acho que muitos mercados partiram para essa coisa do artesanal, né? Quantas pequenas indústrias artesanais surgiram nos últimos anos, né? Cerveja, a própria massa, às vezes você quer comer uma coisinha diferente, você vai e busca uma massa artesanal, né? E tem muitas opções, né? São pequenas indústrias familiares que fazem qualidade. Isso você tem notado? É um mercado já hoje interessante? Mas em termos de volume nacional ainda é pequeno. Ainda não. Ainda é pequeno. As grandes fábricas, né, ainda... Porque a população é muito grande, a logística é muito diferente. O artesanal, ele fica regional. Isso. Né? Ele fica muito regional. Então, o país o Brasil é um país muito eclético, né? Tem várias etnias, né? Então, e é continental. Então, você tem que ter a coisa regional, realmente regional. Então, o mercado acaba sendo pequeno, você não consegue trazer um produto de Minas para o Paraná e não levar do Paraná para Minas. Então, essa logística acaba ficando na mão dos grandes players, dos grandes produtores de alimentos, né? Então, você tem, veja aqui em Rolândia, quantas toneladas de macarrão é produzida por dia. Esse macarrão vai para o Paraná inteiro, né? Alguma coisa para São Paulo, mas basicamente para o Paraná e para o Sul inteiro aqui. Como é que você conseguir entregar um produto desse, fazer ele chegar no destino? Então, às vezes você tem um produto excelente, mas você não consegue fazer chegar, né? Quantos anos o Prats ali, né, demorou para fazer o suco dele chegar E é excelente o produto, né? Não fazendo uma propaganda aqui, mas é excelente o produto, mas hoje você encontra em todos os lugares, mas para fazer isso, né? Então não é uma coisa fácil de você fazer chegar, né? Começou artesanal e foi ali.
Então, por isso, a gente tem essa visão do artesanal. A minha família é ucraniana, então ainda tem vamos falar assim, eles fazem macarrão em casa, fazem pão em casa, macarrão em casa e tal, né? E é uma briga nas farinhas, né? Porque a gente que vende o trigo sabe qual é o moinho que tem a farinha que dá para trabalhar com pão, a farinha que dá para trabalhar com macarrão, né? Então você leva, mostra, aí o moinho não... Pô, mas aquela trigo que você trouxe aqui, eu não encontrei no supermercado para vender, daí você conta pro dono, fala, fomos procurar no mercado tal e não achou, você leva lá, né? Outro dia eu levei nós fornecemos lá 60 cestas básicas na igreja que eu trabalho, e eu resolvi fazer a minha doação, pedir para doar farinha de trigo. Daí eu levei uma marca nova, né, de farinha. Falei, essa farinha aqui é para massa e para pão caseiro, para a pessoa fazer pão em casa. Não é aquela farinha dura que vai fazer um pão de padaria, abrir pestana e tal. É pão caseiro para fazer massa, né? Aí até o padre acabou fazendo macarrão lá. E não deu certo. Guardou o pacotinho e foi procurar. E não tem para vender no mercado. Você vai ter ainda, né? Daqui uns 2, 3 meses, né? Olha, pelo menos o comercial valeu, né? Que o pessoal gostou. Tá lá o pacotinho guardado, vazio, aquele que é a mesma, né? Então, assim, porque é direcionado. Ele era para isso, era para fazer massa em casa, né? Então, esse artesanal é isso. Você tem que identificar as coisas, né? A gente faz pão de centeio. A dificuldade de você achar uma farinha de centeio hoje, né? Com certeza. Difícil. Entendeu? Os russos lá, os ucranianos, a gente faz muito pão de centeio, né? É difícil de você achar. Muito, né? Centeio. Centeio também. É difícil de você achar. É isso aí. Ô, Gilmar, eu achei interessante, vocês dois falaram muito dessa correlação do campo com a indústria. O que a gente percebe se no dia a dia, quem planta trigo vai entregar, basicamente é peso. Tem o fator pH, que não é um fator premiante. Então, por exemplo, você entregou o pH pelo menos 78, você entregou o trigo tipo 1, vai pagar pelo aquele peso a quantidade de saco, beleza. Se você entrega um trigo menor que 78, aí vai te descontar. Mas tem, pelo jeito, uma série de características que geram um trigo melhor. Existe uma tendência de começar a ser pago por essas questões de qualidade, então se tem um falling number, por exemplo, maior ou alguma coisa nesse sentido, e ainda o principal fator que vai identificar a qualidade de trigo é a variedade? É a variedade. O trigo tem alguns itens que desclassifica ele. Um é o falling number. O falling number, ele pré-germina na espiga. Quando que acontece isso? Se ele estiver maduro, toma uma geada. Ah, não aconteceu nada, meu trigo estava maduro, tomou uma geada. Não. Ele quebra a dormência e ele pré-germina, ele ativa as enzimas dele como se ele fosse nascer. Vira um malte. Zero falling number. Se você tentar fazer, se você fazer uma farinha com aquilo e tentar fazer qualquer coisa, fazer uma massa, ele vira uma gosma e não forma uma massa. E o pH dele aparentemente pH 80, tá bom. Tranquilo, tá lindo o trigo, só não tem, quebrou a enzima dele, ele ativou lá, a pessoa tá na hora de eu nascer. Ele converteu amido em glicose. Exatamente, acabou com o bicho. Acabou. Então pode ser que nesse caso o produtor entregue, receba com o preço cheio, mas a qualidade é ruim? Não recebe porque é difícil você achar um lugar que não faça falling number na porta hoje. Quase 100% dos locais hoje faz pH. Isso reprova o trigo, tá? Outro fator que reprova o trigo é se você tiver DOM, né? DOM é a enzima lá, né? Que a origem dela é giberela, basicamente. Por que nós tivemos trigo esse ano passado, triguilho aí com 66 de pH, né? 0 de falling number e com DOM na casa de 500? Porque o produtor fez até a última aplicação de fungicida e perdeu na chuva. Isso. No ano retrasado, nós tivemos trigo com 78, 80 de pH, falling number 300, trigo lindo, e com DOM 4.000, 5.000. Por quê? Porque choveu um pouquinho antes, ele não conseguiu fazer a última aplicação e ele colheu no seco. E qual é o limite? Então, 2.000. Nossa. O limite máximo é 2.000 de DOM. Então, o que aconteceu? Está 4 ou 5.000. Isso aconteceu porque algumas variedades deixaram a giberela entrar no finalzinho do ciclo, não pegou a espiga inteira, pegou uma parte dela, então ele acabou mesclando os lotes, foi terrível de comercializar. Gilmar, e quando você fala reprova, não recebe? Não recebe, não serve para indústria. Caraca! O DOM, assim, nem para indústria de ração ele é aceito. Caprichar no fungicida, galera. Porque assim, ele tanto faz mal para a gente, é cancerígeno, né? Ele, como para o animal também. Ele é abortivo para porco, ele é cancerígeno para frangos. Então, quando o DOM tá fora, ele não serve para nada. Devolve para a rua. Entendeu? Então, assim, não tem destino. Joga na vala. O que o pessoal tem feito? Tem feito alguns tratamentos nesse grão para tentar minimizar o efeito do DOM e usar de imediato. Né? O que seria isso? Ozônio.
Ah, ozônio. Ozônio. O cara Tá. passa no ozônio ele e usa de imediato. O ozônio, a validade dele é menos de 30 dias. Ah, passa e aí usa para quê? Não, Deus pode Aí usar pode ele usar, em né? 30 dias. O efeito dele está cortado. Aí faz O uma dom análise continua depois, lá. né? Se você Hum, deixar ele... Passou o ozônio, entendi. deixou ele parado, ele vai voltar. Tá. Ah, então, Vai voltar o dom. esse e a indústria está preparada para isso? Não, Não tá, não tá. Não tá preparado, até porque ela vai ter outra opção. Ela vai procurar um trigo que não tenha isso. claro. Uhum. Né? É no Ela não momento vai certo. receber esse trigo. Então, as indústrias aí, as indústrias de primeira linha não recebem esses trigos com dom fora do padrão. E a questão da transformação do amido, falo em number que você falou, Falei né? number, aham. Isso também Índice de queda, o aparelhinho que mede é tá, uma varetinha que cai assim, por isso que ele cai muito rápido ali, ele zera. ferrou. E aí? Ele Mesma vira, coisa. mas ele serve para outras coisas, ele serve para ração, Ah, tá. entendeu? Ele continua sendo trigo. Mas ele volta para a rua ou recebe? Não, moinho não recebe. A mãe não Moinho não recebe. recebe. O moinho vai receber, mas vai fazer farelo dele. O produtor não vai entregar, vai tentar vender para ração, vai tentar achar um outro mercado para esse trigo aí, Claro. né? Ô, Gilmar, e tem uma outra coisa que acontece de vez em quando que fala que é o trigo fora de mercado. Explica pro pessoal o que é o trigo fora de mercado que às vezes fala aqui. Não, é que fora de mercado, vocês tinham aqui, às vezes, o que acontecia? As empresas não estavam comprando trigo naquele momento, então não tinha preço de pedra. Isso aqui no norte não acontece mais já há alguns anos. Né? A Vilma Alimentos, acho que faz uns 10, 11 anos que está ali em Cambé, por exemplo, ela nunca fica fora do mercado, né? Ela tem preço todo dia de trigo. Precisa receber trigo. O trigo chegou lá, ela vai pagar. Não tem assim uma indústria mineira, mas ela recebe para a indústria aqui do norte também. Ela vai ter mercado 100% do tempo, né? Então não existe mais isso fora de mercado, assim, né? Trigo fora do padrão. Trigo fora do padrão é trigo para ração, é isso que nós estamos falando agora. Dom alto, farinha number fora. Então tem que procurar alguma outra opção para lidar com esse trigo aí, né? E a questão da liquidez? Você fala sempre? Trigo 100%, tem liquidez? Tem liquidez, 100% do tempo. Nós temos aqui no norte do Paraná, aqui, veja quanto moe de trigo por hora aí, né? Com essas indústrias que tem aqui no norte. Então aqui, eu brinco assim, se botou uma sêmen no chão, o trigo já nasce meio moído, coitado, porque tá todo mundo olhando ele para comprar ele, né? Exatamente. Preço é preço, preço é mercado, né? É mercado. Esse não tem, isso é uma coisa que está fora da mão da gente, mas a liquidez é 100%. Hoje não tem mais, o pessoal, vou plantar milho porque tem mais liquidez que o trigo. Não, mentira, hoje eu diria para você que tem mais liquidez no trigo do que no milho. Sabe, porque dada a demanda que tem aqui no norte do Paraná. Nós também, em Ponta Grossa, né, a gente está lá também, a moagem é imensa, né, e daí só que tem uma multinacional muito grande, às vezes ela reduz um pouco a compra, é mais difícil de vender no sul do Paraná do que aqui, embora esteja mais perto do porto também, você consegue exportar às vezes, né, mas aqui no norte do Paraná, aqui a liquidez é instantânea, né. Nos últimos 20 anos, a gente, assim, atendeu, a Rorocerto tem 36 anos, né, olhar 20 anos para trás, né, a gente saiu dessa fase do trigo, onde era soja, trigo, né? O binômio. E aí a gente viu entrando devagar o milho, né? Milho safrinho como alternativa, justamente ao advento trigo, né? Que o mercado vivia fora, né? Sim. Não tinha, às vezes o produtor colhia o trigo não tinha dinheiro. Não tinha liquidez, exatamente. E aí o milho foi vindo, começou aquele milho de baixa tecnologia, o milho safrinha, o milho virou safrona, né? E hoje nós temos um inverno que planta mais do que verão, né? De milho. Exatamente. Mas eu tenho observado, e você fez um comentário sobre isso, nos últimos 5 anos, a gente vê um movimento a favor do trigo de novo. Eu acredito que uma parte desse movimento seja tecnológico, porque o produtor enxergou no trigo, de novo, uma opção de tecnologia no controle de pragas, controle de doenças, ervas daninhas, na rotação de cultura, mas quem manda é a liquidez. Se o produtor está plantando trigo de novo... Está conseguindo vender, né? Porque está conseguindo vender, porque tem liquidez. Você está enxergando esse movimento? Sim, também eu tenho visto isso daí. Vocês que são agrônomos e estão no campo o dia todo aí, quem faz vistoria de lavoura como eu faço, assim, japonês, né, de Mitsubishi, né, na beira da estrada, né? Sim. Se eu tivesse um Fusca, era alemão, né? Mas, assim, aonde tem pouco trigo, e o pessoal tem feijão, tem outras culturas, nesse entre verão e inverno, nesse meio, a gente tem uma erva daninha chamada buva. Tomou conta dessas regiões, né? E você pode observar que a região de vocês aqui onde tem trigo é bem mais limpo. Exato. Porque essa erva daninha nasce
12 meses por ano, né? Uhum. A semente dela está lá, Isso aí. 12 meses ela está nascendo, né? Exatamente. Então, se você não tem uma rotação adequada, se você fica ali só nessa papai e mamãe ali, você acaba infestando a tua área e depois é difícil de você Você voltar. controlar isso daí, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, o trigo tem ajudado bastante nessa questão de rotação de culturas, nessa limpeza, nesse manejo da área, e isso acaba fazendo o quê? A fazenda é uma empresa, uma indústria a céu aberto, né? Então, quanto menos você gastar e mais você produzir, melhor, né? Vai depender de São Pedro lá te ajudar com chuva ou não. Mas a tua parte você tem que fazer, né? Isso aí. Corrigir o solo, acabar com a erva daninha, quer dizer, arrumar as erosões. O que está na tua mão, você tem que fazer o máximo. Por quê? Porque você ainda tem mais o céu que está em cima de você lá, que né? manda, isso aí. Então, essas coisas são importantes, assim. Eu tenho cliente, a gente trabalha no Brasil todo, né? Eu tenho cliente, esse ano nós tivemos um momento aí, hoje não subiu ainda, mas teve um momento que o KCl, né, o cloreto de potássio, teve o preço mais baixo dos últimos 15 anos. Eu teve cliente que comprou para a segunda safra de 2026, esse produto já. Deixa E estocado. não é juvenil, cliente que planta mais de 100 mil hectares no Mato Grosso. Então comprou o quê? O milho estava num preço relativamente baixo no Mato Grosso, 35, 36 reais a saca, mas para essa relação de troca, estava muito bom. Então o que ele fez? Exportou milho e trouxe esse cloreto de potássio agora para aproveitar, para guardar, porque o preço estava muito baixo. Então, assim, é uma coisa que eu tenho falado bastante, a gente fala muito produtor, né? Você tem que ter uma visão empresarial. Se você tiver 2 alqueires, se tiver 2.000 alqueires, Não importa. a visão tem que ser empresarial. Se tem um insumo que você usa e você está num preço baixo, compra, né? Por exemplo, o que eu falo hoje? Muitos amigos aí que tem empresa vão ficar bravos que eu vou falar, que vão assistir, vão ficar bravos, mas eu falo assim, colhedeira e trator agora você esquece, vai comprar daqui 10 anos, que eu vou oferecer para você fazer uma volta daqui 10 anos. Vixe, isso aí vai Por dar quê? ruim. Para nivelar preço, porque são coisas que subiram com a guerra da Ucrânia, subiram com a pandemia, subiram com o preço do aço, tudo voltou e não voltou esse preço, né? Então, assim, eu acho que isso tem que voltar a preço para quê? Para o produtor comprar. Quanto saco de soja eu pagava uma colhedeira? Tem que voltar nisso. O produtor tem que estar atento para essas coisas. Porque ele se empolga, ele chega no final do ano, se eu comprar uma máquina, eu vou pagar menos imposto de renda. Tá? Você tem o dinheiro para pagar imposto de renda? Tem de alguma máquina? Não tenho. Então, peraí, meu filho, você vai financiar a máquina. E hoje, qual é o problema que nós temos? Hoje nós temos uma parcela em real, que a soja estava 180, hoje a soja está 120, né? Isso. E a parcela está em real lá, então você precisa gastar muito mais saco de soja, colhendo muito menos para pagar uma colhedeira que era desnecessária. Que hoje você olha para ela assim e fala assim, olha, puta, que a máquina velha eu colhia. Por que eu comprei? Porque meu contador disse que eu não pagava imposto de renda. Assim, mas tinha dinheiro para pagar a colhedeira? Tinha que pagar o imposto de renda. Isso aí. Mas por que você comprou a colhedeira? Porque você não guardou o dinheiro do imposto de renda para você pagar ele. Isso. Né? Então, assim, ele tem que ser mais, ter essa visão empresarial. Né? Gilmar, você falou num assunto que me apetece demais, que é a gestão. Adoro gestão. Né? E ontem eu discutia com o teu tio Benedito, né? Que ele que cuida da parte agropecuária, da família, e a gente discutia exatamente esse ponto, a relação de troca. Então, o produtor ele tem que ter os índices, né? Soja, trator, adubo, diesel, terra, tem que ter. Quanto soja compra de terra, quanto terra vale de milho, quantos litros de diesel é um saco de soja, né? Essas relações, uma moeda forte, né? Que pode ser dólar, que pode ser euro, viram outras, né? Mas enfim, né? Tem que ter a relação de troca. Justamente para, no momento em que esse produtor, embora o milho estava abaixo, ele falou, mas a relação está favorável para o adubo. Faz, né? Então, não é a questão de quanto custa naquele momento, não. Mas qual é a relação de troca. Então, mais uma dica para o produtor, né? Faça a sua relação de troca. E também, pai, sempre de olho na produtividade, né? Porque o adubo, não está comprando adubo, porque o adubo tende a ser um fator de aumentar a produtividade, certo? Decisivo, né? Sempre. Decisivo na produtividade. Perfeito. E uma coisa que eu queria, já entrando numa outra alçada, talvez um pouco mais agronômica, mas o Gilmar tem a faculdade da vida de agronomia, também pode agregar nesse assunto. A gente vê Carambeí, Cas, Ponta Grossa, os caras colhem fácil 100 sacos de trigo. O que você vê que é o fator limitante para a gente conseguir produzir bem trigo aqui na nossa região? Que aqui a gente produz 50, 60 sacos.
E lá os caras estouram. Você vê trigo ali, perfilha, 5, 6 perfilhos por planta, os cachos do tamanho desse microfone aqui. E aqui, nossa, é sofrido para fazer um trigo de 170, 180 sacos por alqueire. Acho que tem alguns fatores aí. Tem aqui que o Gilmar já falou, que é fazer o que pode ser feito, Sim. né? Cuidar bem do solo, cuidar bem da tecnologia, adubar bem, né? Usar muito adubo, mas muito. Por causa do trigo nitrogênio, fator nitrogênio. Muito nitrogênio, o Gilmar né? já É fundamental. E a mão de Deus, São Pedro. né? Que é a chuva abundante, temperatura, né? De inverno. É um clima mais Amena à adequado, noite, né? mas não tenha dúvida. O clima antes era mais fresco aqui? Hoje eu vou atravessar vocês aqui. Atravessa. Vai. Hoje o fator calor não é tão limitante para o trigo mais. A tecnologia evoluiu tanto na pesquisa, né? Que nós temos trigo no cerrado hoje. Né? Isso aí. Então você não tem. Eu acho que assim, eu tenho clientes aqui, posso até nominá-los aqui, o Julio, o Ricardo Araújo, o Brunati, aqui da Storg e tal. São pessoas que produzem perto de 200 sacos de trigo por alqueire, né? E produziram no passado e por aí estão sempre esbarrando nisso daí. Uhum. E não fazem grande coisa, eles cuidam direito. Eles fazem o manejo da soja A deles, gestão. a gestão da fazenda deles, né? Então, visitam aí, estão nos dias de campo direto aí. É o que a gente tem observado, assim, eu, como observador, eu vejo muitas pessoas adubando o trigo e tirando o pé no verão. Ali, que se falou Carambeí, Tibagi, né? Ali é muito comum você ver o produtor adubar o trigo, adubar a Investe aveia, no trigo. adubar a cevada, Pesado. e daí adubar, fazer cloreto na soja. Faz cloreto na planta soja com cloreto na linha. Entendeu? Faz só o complemento na soja e tira 2 safras cheias, Uhum. né? Então, assim, já vi isso acontecer, né? Ali na região. Aqui no norte do Paraná, nessa região de transição aqui, Mauá, Marilândia aqui, eu já vi produtor falar assim, olha, eu não vou fazer inverno, porque eu tiro 210 sacos de soja no verão se eu fizer a soja na época bem certinha. Ela me tira a janela do inverno. Uhum. Exatamente. Entendeu? Ela curta a janela do inverno. Então, o que é melhor eu fazer? Tirar 210 de soja cheio na área e deixar essa terra em Descansando. posil e fazer novamente, ou apertar ela, tirar aí 180 de soja e colher aí 150 de trigo E com na risco. safra de inverno com risco. Isso. E eu espremi aqui, somando os dois, o que sobra no final de lucro é menor. Então, isso é gestão. Uhum. Isso é gestão Isso, pura. Exatamente. Esse cliente colheu 600 sacos de milho por alqueire ano passado. Né, entendeu? Uhum. Ele fez isso. A lavoura de milho dele é milho. Na época certa, pulverização com drone, Perfeita. Alta tecnologia, pulverização com drone, Isso. então quer dizer, manejo, né, controle de praga em que cima. ali. genética nós temos. Genética tem, Genética solo tem, tem, isso, clima tem, então isso. você tem que fazer a tua gestão. A gente Né? falava numa entrevista sobre solo, né? E como uma boa gestão de perfil de solo mitiga risco, né? Porque porque a gente falava sobre seguro agrícola, né? E uma boa gestão de perfil de solo com boa adubação, correção, profundidade e tal, né? É o melhor seguro. É o melhor seguro que tem, Sim. porque o produtor, ele produz alto sempre, Sim. né? Independente do clima, né? Seca, A chuva, quebra dele é sempre menor. é sempre Ele melhor. é minimizada, né? né? Ele está sempre alto, É né? minimizado. Sempre alto. Então, isso tem toda a razão. É. Você vê, olha esse produtor. E o maior exemplo que a gente tem é ali na ventania, né? Veja a profundidade daquele solo ali. Solo raso, né? raso, total. E olha os níveis de produtividade. São Ali, excelentes. nos anos 80, né? Que eu não sou mais Ninguém criança, Ninguém queria. trocava por um Alfa Romeo ali 10, 20 alqueires de Não de longe terra. daqui. Mauá da Alfa Romeo Serra. velha. Mauá Mauá da da Serra. Serra. Fala, quer samambaia? Não quero. Não quero, não Vai quero. lá, berço de produção de Vai milho. comprar uma fazenda na ventania vai hoje lá. Vai lá, exatamente. Então você, são coisas assim, o que é isso? Isso é cuidado. Isso aí, Veja a palhada que o cara tem lá, veja em cima do que ele vai plantar soja esse ano lá, né? isso aí. A soja dele aguenta 20 dias mais de sol do que um outro lugar que o cara tem pouca palha no chão. Então, Isso aí. esse manejo, esse cuidado com a fazenda é importantíssimo, né? Então, É o patrimônio, né? só que sustenta. essa consciência tem que ter, né? Então, assim, quando você pega um trigo na indústria, né, voltando para o nosso caso aqui, é nítido, assim, quando vem de uma região de tecnologia alta, quando é de tecnologia baixa, a mesma variedade. Visível. Você sabe que é nítido, põe na mesa. extração, Mesma tudo, você variedade. é visual, né? Mesma variedade vindo de uma tecnologia alta e uma tecnologia baixa. Por isso que eu falo assim, trigo mal plantado não plante.
Existe o plantador de trigo e o triticultor. Seja triticultor. O que eu preciso para fazer isso? É isso aqui, né? Na terça-feira eu rodando aí, eu vi umas lavouras de milho feita mais ou menos. Pô, você botar um saco de semente que custa R$1.000, né? Mais ou menos, né? E daí o cara economizar no fertilizante e tal, não sei o quê, né? Eu vi lavouras assim, parei e conversei com as pessoas. Mostrando, né? Já tá aí, cara, já tá aí. Faltou uns dias. Um lado da estrada, uma com baixa tecnologia, do outro lado da Uhum. estrada com alta tecnologia, um milho totalmente diferente. Faltou uns diazinhos de chuva aí, cara, já É instantâneo. tudo. É claro que vai dar problema esse negócio. Não, principalmente tendo em vista a queda do preço agora. As dificuldades que já são normais que tem na safra de inverno, tende ao produtor ficar pensando em reduzir custos, né? Reduzir investimentos, reduzir e automaticamente reduz o teto produtivo. Eu tenho um exemplo legal assim para esse tipo de coisa, de redução. É você estar doente e comer menos. Isso. Você já está doente. E come Aí, menos. pô, eu vou comer menos, tá? Porque eu já tô meio doente. Perfeito. Errou, meu filho. Aí vai, aí só Aí o desce. remédio não vai Ladeira funcionar, abaixo. daí você vai para Ladeira baixo. abaixo. Entendeu? Assim, nós tomamos pau aqui no norte 3 safras, né? Isso. Inverno no passado, verão esse ano, né? Então, a gente vinha de 3 cambaleando. Não dá para errar. Esse é um ano que a gente não tá podendo errar. Tem que ir bem nessa safra agora, tem que fazer uma soja redondinha, um ano de laninha, né? Um ano com pouca chuva. Isso. Quer dizer, então você tem que rezar bastante e fazer a coisa bem E mitigar risco. bem na categoria ali, porque senão o negócio complica, Isso sabe? aí. E aí o pessoal fala, vou mitigar risco, vou baixar a tecnologia. No Não contrário, vai, cara. Tá doente, você não vai morrer. aumentar a tecnologia. Vai morrer. Né? Isso que mitiga risco. É, E consulte o engenheiro agrônomo. Agora aí tem um assunto que todo mundo quer ouvir você, Gilmar. Fala um pouco do mercado. Como é que você enxerga A isso? situação atual, né, Gilmar? Eu acho que O mercado de trigo é um mercado seguro, assim, né? A gente não tem, acho que não tem grandes sobressaltos, né? Nós tivemos aquele preço maluco lá de R$2.000 a tonelada em função de uma guerra, né? Travou um dos maiores exportadores de trigo lá. Eles exportam lá 40, 45 milhões de toneladas por ano. Então, grande player do mercado. Ele foi encurralado numa guerra, né? Então, isso daí fez o quê? Quem tinha trigo no mundo acabou usando desse artifício e subiu. Mas assim como subiu o fertilizante que saía da Rússia, então foram um momento ali de explosão de preços, né? Sim. E isso, o trigo foi a principal vítima, por quê? Porque ele estava lá dentro da Ucrânia, né? Então, E a área plantada também estava muito alta. não saiu, mas ele subiu demais, né? Então, claro que ia ter uma acomodação. O problema do ano passado foi que, ano retrasado, algumas pessoas compraram trigo ainda, compraram os insumos ainda num preço mais elevado. Tinham pessoas cooperativas, principalmente assim, grandes produtores, cooperativas, acabaram comprando fertilizante num preço alto, deixaram o custo da lavoura muito alta para quem vendeu. Mas a maioria dos produtores, quem comprou mais tarde um pouco fertilizante, já acabou comprando num preço melhor, né? Então vamos dar números assim, tinha gente que plantando com fertilizante de R$4.000 a tonelada, e gente plantando com fertilizante de R$2.000 a tonelada. É uma diferença muito grande, exatamente. Né? Entendeu? Então, a gente teve esse sobressalto. Essa safra agora não tem isso. Está todo mundo no mesmo patamar. O que está alto ainda de preço? Olha o diesel, mão de obra, o maquinário, que eu falei, as parcelas das máquinas estão altas, mas o fertilizante, o manejo do herbicida, o defensivo de uma forma geral, né? Fungicida, herbicida, tudo isso está equalizado por um preço de trigo de R$1.000 a tonelada, de R$60, R$66 aí a saca. Eu acho que não vai ser muito diferente disso, sabe? O preço deu uma estabilidade. Se fala assim para mim, qual é o preço do milho, que é o comparativo com o trigo? Nessa faixa também, o milho é entre 50 e 60, eu acho que é onde ele vai caminhar aí se tudo continuar igual, safra cheia e tal, né? O trigo não vai fugir disso daí também, por quê? Esse é o preço equalizado dele, né? A soja de R$130 é o preço equalizado da soja, né? Em cima do custo dela. Que sustenta a cadeia. Sustenta a cadeia toda, sabe? Então, quer dizer, existem os preços de equilíbrio. Tem os momentos de sobressalto, de quedas, se foge da queda, né? Uma queda acentuada, né? Então, nós tivemos um momento de trigo no ano passado que 50 e quanto, sabe? R$950 a tonelada, se fala em saco aqui, né? Mas R$950 era o trigo mais barato do mundo, né? Ninguém deveria vender naquele momento, mas você não consegue falar para todo mundo não vender, né? Tem gente que precisa vender, né? Você entendeu? Mas assim, chegou num momento, né? Porque convergiu assim. Todo mundo colheu, o norte do Paraná colheu um volume imenso de trigo, né? Era setembro, não tinha acontecido as chuvas no sul, tinha previsão, mas não tinha acontecido, né? Na época a gente brincava nas palestras, falava assim, o trigo é o internacional, né? O clube internacional, não sei se tem um gaúcho que torce pro Inter aí, mas era assim,
ele pode cair para a Série B no Brasileirão, mas pode ser campeão da Libertadores. O Brasil pode ser o recorde de produção nacional, ou se chover, pode ser... Acaba com tudo. Acaba com tudo. O Inter não caiu, mas quase, né? E nós perdemos o trigo. Pois é, né? verdade. Você verdade. entendeu? A gente falava isso na palestra. Ó, nós estamos em setembro, o Inter tá lá, né? Perto dos últimos lá, pode cair para a Série D. Ou pode ser campeão. E estava na semifinal da Libertadores. Entre os 8 da Libertadores. Esse movimento dos 950 toneladas foi curto, não foi? Foi muito curto, durou 4 dias. Então, pai, já se adequou. 4 dias já voltou, né? Porque ano passado, eu lembro que eu e o Gilmar estavam combinando de gravar o podcast, faz quase um ano atrás, Gilmar, tava olhando nas conversas. E nessa mesma época, a gente estava fazendo as perspectivas do mercado e eu estava recorde de área plantada de trigo, isso aqui foi a safra passada. Sim. O trigo estourou o preço, todo mundo resolveu plantar, plantou um monte de trigo, aí o preço começou a despencar. Até acontecer isso que aconteceu, chuvada na colheita. Rio Grande do Sul, sul do Paraná, Santa Catarina, daí o trigo deu uma recuperada e agora... equalizou. Então, quanto... E a redução de área, né? Tá plantando menos área de trigo esse ano do que ano passado. Eu falo pro produtor de trigo assim, quando o pessoal não planta, plante você. Exato. Você vai ter alguma surpresa, toda surpresa é positiva daí. Alguma coisa vem. Quando, para o planejamento, isso é importante também. Então, vamos pensar, ó, eu vou plantar trigo, né? Então, essa safra, né, vai começar agora, quem vai plantar, porque já comprou semente, adubo, sim, tudo organizado. Né? Mas vamos falar assim, ano que vem, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Inverno do ano que vem. Eu sempre tenho que pensar nessa faixa de R$ 1.100 a tonelada. Não, a gente precisa conversar em novembro. Entendo. Depois da soja plantada, né, Gilmar? Porque o fator, eu acho que é soja. Quando que eu plantei soja? Mas eu digo assim, eu atendo... Não tem uma lógica. Não tem isso. Não tem uma lógica. Eu atendo uma turma aí de clientes, infelizmente não consigo atender mais, que eu atendo mensalmente, né? Então, dou consultoria para eles, eles me pagam comissão, independente de eu vender ou na comercialização, porque a gente tem um contrato de, digamos, de fidelização e de a gente faz de orientação agronômica, de orientação comercial agronômica para eles. Eu falo agronômica porque faz parte da rotação de culturas e tal, né? Mas que a gente conversa sobre isso. A área de inverno é decidida em novembro. Porque a América do Sul é uma ínfima produtora de trigo. Né? Nós produzimos 10% do trigo do mundo, 90% do hemisfério norte. Acabou de plantar soja, tem que tentar planejar o inverno. Entendeu? Você compra a semente no melhor custo, você organiza toda a tua logística ali de inverno e você já consegue ter uma noção, não precisa, mas consegue ter uma noção de preço para o segundo semestre na safra de inverno. Olhando o mercado internacional, área de plantio, expectativa de produtividade. A gente consegue enxergar isso. Pouca gente olha isso aí para decidir uma safra. O pessoal olha para trás. Olha, exatamente. O produtor hoje olha para o 950 que ele vendeu lá em setembro. Ele não olha para o setembro próximo. Entendeu? Então, o que tem que mudar é isso. Você tem que olhar para frente. Então, hoje eu chego lá no meu escritório, né? Assim, se largar uma câmera lá, diariamente tem produtor querendo fazer safra para 24, 25. E eu falando, não faça. Por que tá falando isso? Porque ele não quis fazer a 145, 150 ano passado para entregar agora e está entregando agora. Ponto agora está bom ainda, 125. 125. Tá 125 a soja lá. Poxa, porque eu não fiz ano passado. Então não é hora de fazer. Pois é. Então calma. É outra realidade. É o ninho nos Estados Unidos. Vamos deixa o cara plantar lá. Vamos ver como é que vai a lavoura lá. Daí você vai planejar tuas vendas para abril do ano que vem. Nossa. Esse ano é um ano para fazer a partir de outubro, não agora. Você ficou com emoção. Entendeu? Porque você vai fazer o cara, né? Tem que refletir, não pode ser na emoção assim, quero vender. Não, calma, vamos, né? Deixar. Todo dia tem gente que vai fazer, eu falo, não faça, calma, não é o ano. Não, mas o ano passado eu tomei na cabeça. Exatamente, então aguenta aí, você falou, já tomei na cabeça. Não vamos tomar de novo. Deixa, agora que o preço equilibrou, deixa as pessoas tomar, agora o preço está calmo e tal. Não acontecia isso, hein? Vamos botar um preço, então vamos olhar o mercado, por quê? Porque a gente está num patamar seguro de preço. Não está fofo assim, né? Porque até 20 dias atrás aí, né, muitos amigos analistas ficavam bravos comigo, né? Você ligava para qualquer pessoa assim e falava, não, o Brasil vai quebrar soja, mas a Argentina vai compensar a produção e tal. Ótimo, tudo verdade. Né? Compensou. A soma da produção da América Latina desse ano, não colheu na Argentina ainda, tem uma chuvinha lá, pode atrapalhar um pouco, mas, enfim, a tendência é que ela seja maior do que a produção de soja do ano passado, né? Até uma bulldog francês que eu tenho em casa lá falava isso. Vai produzir mais na Argentina. Tinha muito mais área também. O preço não vai subir, não sei o que, falar.
Pérola, que é o nome dela, Pérola, olha, observa o seguinte, a Argentina não é vendedora de soja, a Argentina vende farelo, não vende soja, vende farelo. Os nossos amigos chineses compram soja, não compram farelo, porque eles têm que rodar a indústria deles. Então, calma, Pérola. De repente, os caras não vão na Argentina. Inclusive, a China anunciou aumento. Hoje, qual é o problema do mundo hoje? O farelo caiu o preço. Por que a nossa soja não caiu o preço? Porque nós temos um consumo de diesel muito alto, de óleo muito alto no Brasil, né? Então, o óleo está segurando o preço da soja no Brasil. Aí, o nosso farelo, nosso excedente de farelo aqui, o nosso plantel bovino consome. Se um plantel bovino aí, né? Você fala o tamanho, né? Sim. Então, você acaba equilibrando essa conta aí. Então, calma quando se fala assim, o analista olhar para o número estanque, assim, puxar aquilo ali e fazer daquilo ali a missa dele, né? E todos falavam isso, né? E o pessoal conversava comigo, o que você acha, Mário? Eu falei, eu acho que a minha realidade não é essa. Porque você ia em qualquer lugar aqui no norte, não, só vai baixar de 100. Corra, fixe, está 101 hoje, amanhã talvez seja 99. Terrorismo, né? E não sei o que e tal. Chegavam para mim e falavam, calma, o mercado não é isso. Não, mas é Argentina e tal. Meu filho, argentino não é vendedor de soja. Como não? Vai produzir? Ela vende farelo. Isso, é a maior indústria do mundo de farelo. Ela moe, né? Não vai ser no mercado torrando soja. Ela vai vender farelo. Se a soja é baixa, ela calma, vai moer e vai vender o farelo dela. Né? E o nosso cliente compra soja. Ele quer rodar a indústria dele. Né? Então, são duas coisas diferentes aí. Né? Mas fiquei falando sozinho. Um tempão. Agora assumiram as conversas. O cachorrinho não fala mais nada em casa. Pronto, tá tudo calmo. A soja está 125, segurou, né? Cadê a soja de 95, de 90, né? Pois é. Não tem mais sentido. Não tem sentido a soja cair tanto. Entendeu? Né? Assim, existe uma coisa para quem está assistindo assim, que serve de lição, que meu bisavô já falava, que é assim, 2 sacos de milho e um saco de soja. Isso. Hoje é isso, né? O preço, 55, 110. Número burro aí, né? 2 sacos de soja, uma arroba de boi. 220 é arroba de boi. O que tá errado aí? A arroba de boi ainda não vai vir nos 220 e não vai vir mais. Então, o que a gente pode esperar? Que esse grão vai buscar a arroba de boi, né? Porque a gente tem uma tendência que a arroba de boi suba nos próximos anos, porque comendo todas as vacas, né? Então não tem bezerro, não tem boi, automaticamente a carne vai subir. 3 anos aí, quem quer investir, compra bezerro que vai investir, né? Vai subir o preço da carne, não tem como não subir. Então você vai ter essas relações, tem que estar no bolso de cada um aí, né? Exatamente. Não tem. Então, assim, essas coisas tem que estar na vida de cada um aí. Ô Gilmar, e agora, eu sei que não tem como falar de trigo sem falar de soja, sem falar de boi, porque tá tudo relacionado. Sim. Mas voltando um pouco mais para o trigo, como vocês veem a situação do trigo cerrado, que está aumentando, Goiás, Minas, é uma tendência, os caras estão conseguindo produtividades assim de outro planeta ali, até no Piauí tem instituição de pesquisa. Quero aproveitar para parabenizar a Embrapa, que tem sido um agente fomentador disso, igual foi com a soja para nós aqui. A Embrapa tem feito esse trabalho do trigo no cerrado, mas o que vocês veem isso apresentando, por exemplo, de risco para o produtor do sul, por exemplo, que é um grande produtor, vai ter uma espécie de concorrente, ou vocês veem uma espécie de oportunidade, principalmente também para a questão dos moinhos, que já devem estar se mexendo para ir para lá, a indústria de panificação como um todo, como o mercado tem observado esse trigo do cerrado? No meu ponto de vista, né, um ponto de vista bem particular, eu acho que o trigo no cerrado é o milho safrinha, né? Ele demorou a ir para o cerrado, quando ele foi, achou o lugar dele lá é o lugar do milho safrinha. Nós aqui plantamos no risco, geada e seca, confusão. O cerrado é bem mais estável, né? A hora que o trigo achar o caminho dele lá, tá longe do caminho ainda. O trigo de sequeiro no cerrado ainda é muito arriscado. Tá. É um trigo de 2.000 quilos por hectare, 1.800 quilos por hectare, é o trigo da Austrália, né? Então, assim, é um trigo bem arriscado ainda você produzir. O trigo de pivô no cerrado é uma realidade. No isso pivô regaça. 8, 9 mil quilos por hectare, aí não tem, aí realmente é. Eu não enxergo a indústria indo para lá, porque o mercado consumidor tá aqui na costa, né? O grande mercado consumidor de pão, de pizza, de tudo de trigo está aqui, o grande mercado, né? Então vão ter as indústrias lá que vão atender lá. Eu posso enxergar o trigo de lá caminhando para cá. E esse trigo de lá é superior ao trigo argentino, a qualquer trigo mundial aí, porque é um trigo produzido com temperatura, pressão, água, tudo regulado, né? Então ele sai irrigado. O supra-sumo do trigo irrigado, né? Tá. Então esse é um trigo supra-sumo. Aí você vai ter o que?
para correção dos outros trigos que possam ter algum defeito aqui no sul. A gente pode até trazer esse trigo de lá, já trouxe ano passado alguma coisa, para corrigir E ele vem trigos melhor daqui. que o do sul. Bem melhor. O trigo do norte do Paraná é melhor que o do sul do Paraná, o do sul do Paraná é melhor que o do Rio Grande do Sul, né? O do Cerrado é melhor que o norte do Paraná. Quanto mais Mais para cima, mais melhor, do seco, melhor a qualidade. a qualidade do trigo. As variedades são adaptadas para essa região, né? Uhum. Então você tem os materiais muito bons, assim, material com genética precisa, assim. Você planta o trigo com aquela genética, ele te devolve a genética que você botou no solo. Então, é só acertar o material, não tem segredo. Eu acho que é uma realidade o trigo no cerrado, assim. Vai expandir ainda mais. Eu acredito que expanda mais. E a tendência, as empresas de pesquisa chegarem no trigo, nesse trigo para o cerrado mesmo. Uhum. Agora tem uma conversa do trigo transgênico, que na realidade ele não é um transgênico, ele é um trigo que é uma mistura de gramíneas, né? Então, eu falo assim, me perdoe os pesquisadores por eu falar isso, mas é o que eu enxergo, né? Porque para mim transgênico é quando eu participei da incorporação do gene do Roundup na FT Abiara, foi a primeira soja, minha corretora era dentro da FT, então vivi isso, né? Então não é isso com o trigo, né? O trigo eles estão cruzando com outras espécies, né? De gramíneas, para o quê? Para tirar alguma resistência deles. Pode ser que uma resistência dessa venha aí, será de um sorgo, de alguma coisa dessa, e traga um material para o cerrado que tolere mais seca, né? Mais temperatura mais alta, e aí sim você tem uma área significativa lá. E vocês sabem que a pesquisa anda muito rápido no Brasil, muito, né? Anda bem. Anda muito rápido. Anda bem. E existem diversos polos de pesquisa nesses materiais aí, para incorporação de genes de gramíneas, espécies diferentes de gramas, para você melhorar esse trigo. Então, E pelos dados que você falou, Gilmar, falta tipo um pouquinho para o Brasil ser autossuficiente em trigo. Você falou coisa de consumo de 12, produção de 10. Com esse aumento, provavelmente o Brasil tende a ser um grande exportador de trigo, ou não? a tendência é essa. A tendência é a equalização de Porque custos. o mercado tem, todo mundo quer comer pão. Equalização de custos. Aí você vai ter praticamente o sul aqui exportando. O Rio Grande do Sul já exporta um grande volume. Hoje o Brasil ele é autossuficiente aonde o frete alcança. Aonde é possível você levar grão para moer, ele é autossuficiente. É máximo Minas Gerais, né? Nem para o Rio de Janeiro não vai. Aí o que está fora da logística já vem trigo de fora, mas por uma questão logística. O excedente de trigo nacional é exportado pelo Rio Grande do Sul. E ele vem da Ucrânia? Da Argentina. Vem da Argentina, dos Estados Unidos, onde tiver mercado, né? Esse ano vem bastante russo. Vem russo, vem argentino, vem americano, né? E aí depende dos trigos. Por exemplo, no norte do Brasil tem uma exigência de trigo para wafer, né? Para um trigo mais suave, que é muito caro produzir. Nós produzimos aqui no sul, então não vale a pena produzir para questão logística, ICM, etc. É melhor você importar americano daí. Americano. Canadense também? Não, canadense é inviável, economicamente é inviável. Longe demais. O canadense é o nosso trigo do cerrado. É trigo especial lá, um corretor de trigos, né? Então você importa mais dos Estados Unidos mesmo, quando são trigo mais nobres, traz o trigo americano. Eu queria voltar num assunto de mercado que me ocorreu e passou. No soja, existe um grande volume de papel, né, de soja, que é muitas vezes maior do que a produção de soja, né? Muitas vezes, é assim. E isso gera uma especulação e uma manipulação de mercado, como nós vimos agora, né? Não quebrou, né? Então foi uma confusão, né? Trigo também tem isso, Gilmar? Isso, trigo, açúcar, petróleo, milho. Mas tão grande quanto soja? Tanto papel quanto soja? É que a soja é a nossa vitrine, né? Então o produtor olha primeiro para a soja. Se você for falar com um país que é produtor de trigo, o cara olha mais para o trigo. O americano olha muito para o milho, porque ele é um grande produtor de milho. Então cada um na sua praia. Nós olhamos muito para a soja. Você vai lá em qualquer escritório que você entre numa corretora de grãos, o CMA lá, que é o nosso informativo lá, está aberto na soja. Você nunca vai chegar lá, vai estar aberto no trigo ou no milho, né? Então vai estar aberto na soja, porque é ali que está a balança, né? Você vai ter que correr a régua ali para chegar no milho, na soja, no óleo, no farelo. Então você tem ele aberto na soja, mas a especulação é em tudo, né? Mas o trigo por ser um produto de industrialização nacional, né? E a soja de exportação, então ele acaba sendo a realidade, ela é mais na cara, né, do trigo, né? Ela é mais palpável. Palpável. É mais palpável, você tem ela mais na mão. Qualquer lugar que você vai, o cara sabe quanto tá Chicago, quanto é o prêmio, sabe? Então ela é mais palpável, assim, tá mais na mão da pessoa. O trigo tem a mesma coisa, só que a pessoa não vai muito atrás disso. O trigo ainda, infelizmente, vai muito atrás de preço de pedra e tal, sabe? É muito
Muito assim. Mas o trigo a gente tem o preço de exportação e o preço de importação de trigo, que é o que regula o mercado. Certo. Quando, nesse momento agora, de agora até a colheita, quem que regula o mercado de trigo nacional? É o trigo importado, fora. é a importação. Quanto custa o trigo de importação? X no porto. Quanto vale o trigo em Rolândia? X mais o frete do porto até aqui. Ok. Entendeu? Então esse é. Hoje o mercado está 1.300, 1.250 aqui no norte, a tonelada de trigo. Ele está abaixo do importado ainda, né? Ainda está, se trazer um importado chega aqui mais caro hoje do que o importado. Só que os moinhos estão abastecidos aí por alguns dias, né? Então a gente não sabe quantos dias vai. A hora que esses moinhos virem para o mercado, eles vão pagar praticamente a paridade do importado. Ok. Entendeu? Agora, nesse curto espaço de tempo aí, até entrar a safra nova. Quando que é a safra nova no Brasil? Final de julho. Sim. Não vamos nunca esquecer isso. Né? O Uhum. trigo agora você colhe no Brasil de julho a final de novembro. Olha. Entendeu? Uhum. Então, essa é a safra nossa de trigo nacional aí. Certo. Mas eu nem plantei o meu, já vai colher em julho em Minas Gerais, né? Começa Então, a colher. já Já vai vai colher. influenciando o Isso aí, preço. isso Né? aí. Já vão ver trigo chegando aqui no norte do Paraná de Minas já. Já tem Isso. contrato lá que o pessoal já comprou trigo para receber em julho aqui. Sim. O trigo de março aqui colhe no final de julho, né? O plantado em março, né? Mas o pessoal não vi plantado aqui, né? Não plantou nada. Não. Abri 1º de abril. O pessoal começou a plantar Por agora. causa do seguro, né? E acabou zonamento. dando uma Zonamento. atrasadinha com esse solzinho aí, né? Agora Agora a gente vai montar com esperar as, chover com pra as plantar. máquinas igual cachorro na coleira. querendo Bastante morder. gente quer plantar mais Né? cedo. Semana que vem planta, semana que vem tem chuva, né? Exatamente. Terça-feira tem Essa é a chuva. ideia. Gente, pra gente andar pro finalmente aqui, não sei se vocês têm mais alguma coisa, mas já tá dando nossa hora aqui. Eu queria abrir um assunto, inclusive a Priscila, que é nossa engenheira agrônoma, também era para estar presente, desejar melhoras para ela, porque ela ficou doente agora de última hora. Mas ela abriu comigo uma discussão rapidinho no escritório. Se vocês têm alguma visão, tendo em vista o trigo como um produto chave para a segurança alimentar, um produto diferente de soja e tal, ele vai direto para consumo humano. Nós temos muita essa influência do mercado externo, tem questão de Mercosul, quando se trata da Argentina, teve em 2019 isenção das taxas de importação da Rússia e tal, porque o mercado nacional precisava de mais trigo. Vocês veem a necessidade do governo ter algum tipo de auxílio para o produtor nessa questão, principalmente relacionada ao preço e liquidez do trigo, Gilmar? Você fala que isso não tem necessidade. Tem. Sempre é bom você ter uma cobertura do governo. O ano passado tinha um volume limitado de PEP e PEPRO, né? Que garantia o preço mínimo para o produtor. Uhum. Então, algumas cooperativas conseguiram exportar o trigo usando desse subterfúgio de subvenção do governo, né? De auxílio do governo para comercialização. Um preço mínimo. Assim. Então, sempre é importante ter o preço mínimo, né? Eu estou sentindo, assim, os órgãos de vocês de defesa do produtor aí, FAEP, sindicatos e tal, pouco mobilizados com a questão do preço mínimo. Estou sentindo isso, até cobrar o produtor aí que dê uma cutucada né, nas pessoas influentes da região de vocês, Perfeito. porque é importante estar junto às reuniões. As reuniões estão acontecendo agora. Esse preço mínimo é definido aí por esses dias, aí até junho, até 2 ou 3 de junho, tem que estar decidido os preços mínimos para a próxima safra. O trigo pão tipo 1 era 1.557 ano passado o preço mínimo, né? Uhum. Então é bom observar isso, tentar não baixar, sei lá, o preço, né? Porque a tendência vai ser, a briga vai ser grande para baixar o preço mínimo, porque o custo de vocês caiu muito, né? Então é importante ter as lideranças aí se mexerem e ficar em cima disso, ficar atentos aí, porque às vezes ficam preocupados com outras questões e deixam passar a safra de inverno. E os preços mínimos são importantes ter, para a questão de seguro, para a questão de uma liquidez, uma exportação. Quer dizer, a segurança. não vai ter para todo mundo, mas é bom e importante estar, porque ele acaba sendo um balizador do mercado. O ano passado ele ajudou muito o mercado, a hora que ele entrou, né? Ele trouxe o trigo ali para 1.350, não vendeu quem não quis naquele momento. Mas isso foi influência do preço mínimo do trigo. Perfeito. E lembrando agora da participação que tem a própria sociedade nisso. Não adianta nada sentar e esperar, principalmente desse governo, que vai vir alguma coisa pró-agricultura, né? Então, mobilizar os agricultores e os agentes do nosso mercado para trabalhar unidos, né? Em benefício da agricultura, que, sustentou o PIB, né? PIB 2023 teve o resultado que teve por conta do agro. Já temos uma quebra de safra agora de soja, então tende a já o resultado do PIB 2024 já não ser tão bom quanto foi 2023. E não esquecer nunca do primeiro princípio do sucesso, né? Que é assumir com responsabilidade aquilo que você precisa. Exatamente. Né? A minha vida é problema meu. E quem vai pagar minha conta sou eu.
né? Perfeito. Todo mundo pensar assim, a gente vai atrás e buscar. Caminha e vence, né? Não é? Caminha e vence. Você tendo, né, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro, quando é cutucado, ele se mexe, né? Sempre, né? Isso aí. Ele dá um jeito e sai do buraco, né? Então, eu falo assim, é importante. Vamos lá. São movimentos, assim, importantíssimos, né? Assim, o governo até fez mais do que eu esperava a safra passada. Eu era um que não esperava. Que fosse ter mecanismo do preço mínimo. Eu brigo bastante com isso, porque eu tenho bastante pessoas conhecidas, né? Mas é uma fala sozinha, né? Então, você tem que ter mais gente falando, Isso. cidade rural, FAEP e participativa, tal, né? Como um todo, Aqui em né? Londrina você tem uma turma mobilizada, assim, né? Sempre cutuco eles ali para estar... Porque tem que estar atenta para essas questões. Às vezes um estalinho lá ajuda muito, sabe? Então, cada gente batendo, não pode deixar só o gaúcho batendo, só o mineiro, não. Tem que bater meio junto para ter força, né? Isso aí, um corpo E só. assim, não existe produtor rural concorrente um do outro, né? É diferente de uma fábrica de carro e pedir isenção para todas as fábricas de carro. Ele quer para ele isenção, o concorrente que exploda. Não, o produtor rural não. Isso aí. Ele é um só. É um só. A soja é uma só. Se é o João, Chico, Pedro, Isso. Antônio, Stanislavski, Zabrovski que produz, é soja. Ela Isso tem aí. que estar protegida, o milho tem que estar protegido, É. o trigo tem que estar protegido, né? Então, não tem assim, se é japonês, alemão, é uma coisa só. O Isso preço aí. é para todos, né? O Não tem produtor não produtor manda, concorrente no outro. e ele não manda nem no preço de compra Não. de insumos e nem no preço de venda do seu grão, É, né? A única Então- coisa que ele pode é administrar o meio, né? ficar E se ali, proteger ao máximo, né? fazer aquilo ali, mas não Isso. abrir mão da proteção dele, Daí a da gestão necessidade dele. da união. Faz parte da gestão Essa acho que é a boa essa dica. busca aí, Isso né? aí. Parabéns. Perfeito. Podem proceder ao encerramento de Então, vocês. obrigado, Gilmar. Tá bom. Obrigado por ter vindo participar com a gente aí. Que isso. Prazeraço. Dispõe aqui, é bom Companheiro que eu de vou longa falar data. para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Então, É isso aí. Tá joia. eu gosto, estou à disposição, vocês têm os Obrigado. contatos aí, né? E o que precisar, eu estou à disposição aí para atender. Espero que todos tenham sucesso na safra de inverno. E as empresas estão prontas para comprar aqui. A gente compra para a Celme ali trigo úmido, né? Para entrega na Vilma Alimentos. Então dá para entregar ali. Quem quiser entregar o trigo ali, os trigos são premiados em função da variedade, né? Bacana. Desde que ele cumpra a variedade, eles são premiados. Ok. Então, que o pessoal tenha sucesso. Eu espero estar aqui o ano que vem e dê preferência em novembro para a gente não errar tanto, né? Exatamente. Errar menos. Já marquei a data na agenda. Tá bom? Novembro, planejamento trigo. Então, sucesso a todos. Obrigado, aí. Gilmar. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Lucas. Parabéns pela iniciativa. Valeu, gente. Quero agradecer também, principalmente, nossos ouvintes. Então, a gente está sendo gravado aqui no dia 4 de abril. Estamos no Spotify com áudio. E quem quiser ver o vídeo aqui, acompanhar a nossa conversa, temos no YouTube. Esse é o nosso 14º episódio. Então, quero pedir o pessoal, se puder, classificar o programa no Spotify. Seguir o nosso canal, né? Todos os nossos episódios estão disponíveis no canal da Rural Service ali no YouTube. Comentar, deixarem sugestão, nós fazemos isso para todos nós, o segmento do agronegócio, nossos amigos simpatizantes, e interagir com vocês, trazer temas do interesse de vocês, é o que a gente quer, é o que a gente busca. Gilmar, muito obrigado, que bom que deu certo. Pai, como sempre, Estamos aí. obrigado. Falou, parceiro. Tá bom. Tchau, gente, Falou. abraço. Tchau, gente.